A parábola do peregrino e as abelhas que guardam o mel. Mensagem do dia 2 de novembro de 2016. Bem, meus amados moradores do coração, o Senhor é tão rico em sabedoria e Ele está sempre me mostrando coisas novas. Não há nada de chato na vida cristã. E aqui eu quero compartilhar uma parábola com vocês. É a parábola do peregrino e as abelhas que guardam o mel. Era uma vez uma querida alma que tinha se tornado inquieta com sua vida monótona, que vivia e desejou viajar para encontrar um modo de vida que fosse diferente do que ela tinha conhecido. As florestas profundas atraíam seu senso de aventura, mas o que a fascinava mesmo eram as variedades de méis de abelhas de todo o mundo. Então, ela fez questão de visitar essas colmeias nas suas viagens. Essa viagem foi bem longa e bem pouco sustento foi encontrado ao longo do caminho, quando de repente se deparou com uma colmeia na floresta, desejando matar a sua fome do doce néctar. Ela inventou muitas maneiras de chegar ao mel. Então, aprendeu a fumar as abelhas. Isso é usado na apicultura para acalmá-las, jogando jatos de fumaça dos galhos em chamas, falando com elas gentilmente ou as chamando para fora com doces toques de flauta. Ela até mesmo esperou os ursos destruírem a colmeia, para que pudesse vir e comer as sobras. Houve alguns sucessos na obtenção do néctar, mas sempre terminavam em decepção, pois ela era picada várias vezes nesses encontros e acabava ficando triste e amargurada, embora o mel fosse muito doce no início. Isso fez com que ela tivesse um grande medo das colmeias, embora o Senhor tivesse colocado nela um desejo profundo pelo néctar. Assim ela foi de floresta em floresta, ao longe e através das montanhas e planícies, até encontrar uma colmeia nos restos de um alce, mas, como sempre, terminando em picadas dolorosas. Ela começou a ter um grande medo de urticárias. Um dia ela encontrou um viajante que era mais experiente e mais sábio do que ela, e ele lhe falou sobre uma montanha distante onde as abelhas eram mantidas pelo mestre. E ele lhes ensinava a partilhar do mel e a vigiar com muito cuidado a colmeia, e somente o melhor e mais puro mel do céu era feito ali. Ainda assim, as abelhas tinham suas próprias lutas, mas aprendiam que somente as flores que o mestre fornecia poderiam produzir esse mel fino, pois não eram contaminadas por fungos e vapores tóxicos do mundo. Então, ela partiu para este lugar e, finalmente, quando chegou lá, descobriu que era fortemente vigiado. Claro, o mestre anteriormente havia visto muitos que vieram para roubar as colmeias ou destruí-las. E ele tinha uma forte experiência sobre essas pessoas descuidadas, que vieram para tomar e não considerar as necessidades das abelhas. Ele levou muitos anos para se recuperar destas perdas, de modo que o mestre manteve uma estreita vigilância sobre as colmeias. Bem, a essa altura, essa alma já tinha muito medo de colmeias, porque nunca tinha visitado uma colmeia que não a machucasse. Então, ela presumiu
que está também seria como as outras, mas logo percebeu que poderia ter muito mel. No entanto, nenhuma dessas colmeias poderia ser confiável. Quando ela foi autorizada a entrar nos portões, carregou consigo o seu medo de abelhas, porque em sua mente elas eram como todas as outras. Ela tentou lutar contra esse sentimento enquanto acompanhava nas proximidades, mas uma noite depois de ter provado aquele mel extraordinário, ficou com medo de que o mestre a controlasse também. Então ela propôs em sua mente de fugir em silêncio sem que ninguém a percebesse. Seu medo a dominava. Seu desejo pelo mel que o mestre tinha feito era grande, mas ela não estava no controle de seu próprio desejo. Só aquele medo de ser picada estava controlando. Então, ela fugiu sem levar o pote de mel de âmbar, preciosíssimo, que o mestre havia preparado só para ela. Ela prosseguiu de colmeia em colmeia durante a sua peregrinação, mas sempre recusou chegar perto do mel, porque os melhores e mais puros méis do céu eram guardados e isto a intimidava. Ela poderia perder o controle, pois era sempre assim que quando era picada antes. Então ela vagou pela terra, ficando com o tempo mais faminta e fragilizada pelos predadores que a perseguiam. Ela seguiu sem proteção e também sem o alimento dos méis puros guardados pelo resto de seus dias. Então, qual é a moral desta história? Quando temos medo de alguma coisa, geralmente é um instinto de sobrevivência, porque já nos machucamos antes, então nos cobrimos e nos protegemos. Evitamos todas as situações em que podemos ser prejudicados, porque não queremos ser controlados por alguém ou alguma coisa, não confiamos em ninguém. É assim que Satanás consegue direção de nossas vidas. É assim que ele nos controla, por causa do nosso medo. Ele sabe que, pensando assim, vamos evitar algo ou algum lugar. Então, quando a alma se aproxima de algo que é guardado, autêntico e saudável, o inimigo insinua: eles irão controlar você. Você não quer ser controlado, não é? E assim ficam assustados. Mas na realidade, Satanás sabe o que está perdendo e onde o mel está guardado. Ele sabe que há sabedoria e nutrição guardada nos caminhos dessas abelhas, e se essa alma começa a confiar e realmente ouvir, elas estarão armadas contra os ataques que ele quer fazer contra elas, até que sejam completamente despojadas de seus dons. Satanás percebe o que pode ser uma ameaça ao seu reino e assim lhes ensina o caminho do medo. Então, o medo os afastará facilmente para longe do que pode salvá-los. Ele também promete isolá-los para que não tenham mais sabedoria do que a sua própria. Ele brinca com o seu orgulho e diz: você não precisa escutá-los. Você já sabe disso e sabe o que é importante. Se os ouvir, eles o controlarão. Quando a alma está convencida de todas essas coisas, elas já estão cheias. Não há espaço vazio para receber o mel fresco e puro, embora elas estejam enfraquecidas assim. Então, elas continuam desnutridas e fazendo os mesmos erros sempre, manipulados pelo medo.
Elas evitam o mel guardado e qualquer sabedoria que possam compartilhar para que não sejam controladas por eles. Além disso, o inimigo acusa falsamente as inocentes abelhas guardadas e, se a alma o escuta, ela abre mais uma porta para que os que praticam a iniquidade venham enfraquecê-las. No entanto, a ironia da situação para a alma é terrivelmente o medo de ser controlada e que não estejam mais no controle de suas próprias vidas. Todas as suas ações são rigorosas pelo medo de serem controladas. Mas quem inspira esse medo? Satanás. Há bons e maus em todos os lugares. Há mel puro do céu e mel do mundo, este contaminado com fungos. Há picadas de abelhas desagradáveis, abelhas assassinas e abelhas criadas pelo mestre que ensameiam em forma de coração enquanto você prova do mel. O único remédio que eu vejo para uma alma que chega ao fundo do poço é a humildade. E os demônios já destruíram, dizendo-lhes que eles não precisam saber de mais nada. E um espírito amável também é necessário. O que é um espírito amável? Alguns dizem que significa submeter-se a uma liderança. Isso é uma perversão para controlar as pessoas por outra forma de medo. A obediência não significa obedecer a algo em seu coração, que você não acha que é certo. Isso não é obediência. Se isso violar a forma como o Senhor o conduz e violar também a sua consciência, então é melhor não fazê-lo. Não permita que alguém o acuse de ser desobediente, porque esse não é o tipo de obediência que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que sejamos obedientes ao Espírito Santo e a Ele, e na vontade conhecida de Deus. Isso é obediência. Mas há momentos em que caímos no erro e nós nem sempre sabemos qual voz é do Senhor e qual voz é do inimigo, porque muitos se disfarçam na forma de Jesus. Um espírito ensinável é rápido para ouvir e tardio para falar. Um espírito dócil não defende constantemente suas ideias. Ao contrário, eles ouvem e comparam em silêncio e permitem que o Espírito Santo separe a verdade do erro. Um espírito educável procura pessoas mais sábias do que eles próprios e fica ansioso para aprender com eles. Um espírito ensinável tem fome da verdade e a fome irá fazê-los abandonar qualquer forma em suas vidas quando descobrem que isso é falso. A verdade e somente a verdade é o seu padrão. E foi assim que eu vim ao Senhor pela nova era. Eu explorei todos os ismos e nenhum deles soou verdadeiro. Até que Jesus me encontrou em minha escuridão e me revelou quem Ele era em sua luz brilhante. Então eu abandonei todas as práticas da nova era. Eu tinha que decidir entre o certo e o errado. E isso me levou anos de fracassos e erros humildes e tendo que reaprender coisas que não eram o caminho certo. Quando estava frequentando a igreja, tive que separar os caminhos dos homens dos caminhos de Deus, mas eu busquei estar bem humilde quando o Senhor me salvou e estive bem ansiosa para saber a diferença. Não existe tal coisa que uma alma não possa aprender. Há somente almas que não aprendem por já estarem convencidas de que sabem tudo
Esse é o estado mais triste que uma alma pode estar. Esse é o estado em que eu estava na nova era. É por isso que eu perdi o cristianismo. O Senhor teve que se revelar a mim em um evento brilhante que mudou a minha vida, muito parecido com o que Saulo de Tarso experimentou no caminho para Damasco. Nem mesmo em milhares de anos eu conhecerei todos os caminhos de Deus. Minha sabedoria é como um grão de areia na praia. A sabedoria de Deus é como as praias e as estrelas do universo. Ai de mim se eu começar a me achar que sei. Deus, me salve do meu orgulho, ou cairei nele. Eu sou uma obra em construção. Eu não sei, e todos os dias eu aprendo que eu sei cada vez menos. E esse é o único lugar seguro para se estar. O que compartilho com vocês neste canal e com aqueles que me correspondem é simplesmente o que Deus tem provado e ensinado para mim. Eu não sei nada, independente do que Ele tem me mostrado. E se eu tiver a infelicidade de ter um espírito familiar mascarado, que apareça como um espírito de profecia e de verdade, como o que foi enviado a Saul, quando Deus enviou deliberadamente espíritos mentirosos na boca dos seus profetas, para que ele fosse morto no campo de batalha. Ó Deus, tem misericórdia de minha alma e não me entregue a espíritos enganadores que disfarçados fingem ser Jesus. Já aconteceu antes, pode acontecer novamente, mas o que me salva é um espírito dócil e o conhecimento certo de que eu não tenho toda a verdade. E se Deus escolhe me humilhar, Ele pode e vai, para que eu volte a me ver como nada e Ele como tudo. E aqui eu o agradeço por ter me cercado protegidamente com pessoas proféticas, verdadeiras, comprovadas, pessoas humildes, genuinamente amorosas, que me ajudam a superar os meus erros. E Deus revela os meus erros e meus defeitos para que eles, mas sem um espírito dócil, eles não me fariam me conhecer bem. Mesmo que Elias aparecesse para mim, se eu não tiver a graça retrátil da humildade e um espírito ensinável, eu não iria ouvi-lo, mas sim seguir meu próprio caminho. Eu digo graça retrátil de humildade, pois sem a intervenção cautelosa do Senhor para nos manter humildes, eu iria cair rapidamente em um estado pior de orgulho do que me encontro hoje. Deus nos salve disto. Senhor, apelo à sua misericórdia. Estamos todos com medo de errar e de sermos controlados. Ajuda-nos a sermos humildes e ensináveis e sabermos a diferença entre o certo e o errado, especialmente estarmos dispostos a nos submeter ao Espírito Santo, porque a nossa sabedoria é inútil. Precisamos de sua sabedoria e de sua mente todos os momentos do dia, Senhor. Então, revele em nós qualquer caminho falso e nos ajude a receber a graça para ouvir a sabedoria quando é trazida dos céus para nós. Amém.